Olá, pessoal. Nesse conteúdo vou falar sobre pensão por morte. É muito importante que você assista esse conteúdo até o fim, para que você saiba que o governo publicou no Diário Oficial hoje, 30 de dezembro de 2020, a mudança, certo, para tempo vitalício de pensão por morte, que hoje é a partir de 44 anos de idade, tanto o homem quanto a mulher. E a partir de sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, será a partir de 45 anos. O governo aumentou um ano, certo? Através da portaria 424, publicada hoje no Diário Oficial da União. Olha só, o governo muda idade para pagamento de pensão por morte do INSS e de servidores públicos, certo? Então vamos acompanhar até o fim, pois é muito importante. Enquanto as pessoas estão preocupadas, com outras coisas, o governo está aprontando as suas. Vamos ao conteúdo para que você possa entender. Cada vez mais o governo está dificultando os direitos das pessoas que mais necessitam, como idosos, pessoas que precisam do BPC-Loas, pessoas que precisam da pensão por morte. Porque a pensão por morte é parte de um direito onde quem contribuiu foi a pessoa que veio a falecer. O governo não está dando nada de graça para o esposo ou a esposa que está recebendo ou que vai receber esses valores da pensão por morte, certo? Então, vamos ficar atentos, porque esse ano de 2021, muitas mudanças vergonhosas irá acontecer se nós não abrirmos os olhos e buscar quais são, de fato, os projetos que estão sendo aprovados, que estão sendo, tendo a canetada, e você só passa a saber quando está já publicado, que eu não estou trazendo aqui para vocês agora, tá bom? Olha só, o Ministério da Economia alterou a idade para a duração de pagamento da pensão por morte aos dependentes de segurado do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e dos servidores públicos federais. A idade limite subiu um ano. A portaria de número 424 foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 30, e assinada por Marcelo Pacheco de Guaranis, ministro substituto de Paulo Guedes, titular da pasta. As novas idades começarão a valer no dia 1º de janeiro de 2021, ou seja, a partir desta sexta-feira, 1º de janeiro, certo? Segundo o documento, a idade mínima para que a viúva ou viúvo passe a receber a pensão por morte de forma vitalícia, ou seja, por toda a vida, sobe de 44 anos para 45 anos. Para segurados com idade abaixo deste limite, o benefício não é pago por toda a vida e também tem um tempo limite. A regra vale para as mortes que ocorreram após o pagamento de ao menos 18 contribuições mensais, cujo casamento ou a união estável tenha ao menos 2 anos. A portaria não traz explicações para o aumento da idade limite, mas conforme a Lei 13.135 de 2015, que alterou a regra do pagamento da pensão, a alteração da idade pode ser feita respeitando a respectiva vida do brasileiro. Segundo a lei publicada no dia 17 de julho de 2015, a idade mínima
para pagamento de pensão por morte pode ser acrescida de 1 ano cada 3 anos, conforme a expectativa de vida dos brasileiros. A regra vale tanto para homens quanto para as mulheres e deve ser aplicada no INSS e no serviço público. A fim da chamada pensão brotinho, foi instituído por medida provisória no início do segundo mandato da senhora Dilma Rousseff, ou da ex-presidente Dilma Rousseff. No polêmico pacote de ajuste fiscal, encabeçado pelo então ministro da Economia, Joaquim Levy, Dilma determinou a idade limite para pagamento de pensão por morte e chegou a aplicar cotas por dependentes de benefício. As cotas foram derrubadas pelo Congresso e, ainda em 2015, o INSS pagou revisão a quem teve regras mais duras aplicadas no benefício da vigência da MP em 2019. Porém, o governo Bolsonaro enviou ao parlamento a reforma da Previdência, implantando as cotas e mudando o cálculo da pensão por morte. No dia 13 de novembro de 2019, quando a emenda constitucional 103 passou a valer, dependente do segurado que morreu não recebeu mais 100% da pensão. Foram instituídos as cotas. É paga uma cota de 50% mais 10% para dependentes. Além disso, ao atingir a modalidade, as cotas dos filhos não são mais revertidas para as mães ou pais. Todas essas mudanças na pena ou na pensão trazida pela reforma vale tanto para iniciativa privada quanto para um servidor público federal. Há questionamentos no Supremo, certo? Olha só, para advogado Rômulo Saraiva, a mudança não poderia ser feita por portaria, mesmo estando prevista em lei. O motivo é que ela altera 2 legislações, uma do INSS e a outra do servidor público federal. E, com isso, deveria ser discutida por deputados e senadores antes de passar a valer. Normalmente, a lei federal pode ser alterada ou por outra lei federal, ou por medida provisória, o que será convertida em lei federal, ou por lei complementar também. Portaria é um ato administrativo interno, afirma o advogado previdenciário Rômulo Saraiva, certo? Para o advogado Gisle Chacuchin, alteração pode ser feita por portaria, conforme ocorre com as portarias de reajuste, por exemplo. Ela alerta para o fato da validade da medida, que começa a partir do dia 1º de janeiro. Tem que observar porque, na via administrativa, às vezes usa o critério da data de requerimento e não do óbito, diz a advogada, certo? Então, pessoal, foi mudado na caladinha da noite, certo? As novas regras para pensão por morte. Pensão vitalícia, que seria até 44 anos, a partir do dia 1º de janeiro, passa a ser 45 anos de idade para as mulheres e para os homens. Amanhã vou fazer uma live falando sobre esse assunto. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.